Fala, meus amados, tudo bom com vocês? Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a todos que participaram do culto ontem, foi uma bênção, tá? Quem não pôde participar, nós oramos por vocês também, e a todos também que não iriam participar. Você é meu convidado para o próximo. Foi tão bom que o pessoal já perguntou quando vai ter o próximo, gostaria de participar, então você também é meu convidado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo. Iremos marcar em breve. E aí é só mandar uma mensagem para mim, tá? Que aí eu te aviso. Bom, primeiro eu vou trazer uma mensagem, depois eu vou falar da minha situação, como é que eu tô bem, e agradecer pelas orações. Vamos lá pela mensagem primeiro, que é lá em Mateus 5, do 1 ao 3, né? Jesus foi tentado primeiro, antes dessa passagem, depois sai pregando e curando, ensinando, né, os mandamentos. Aí lá no 5 fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus vai trazer 8 bem-aventuranças e 2 exemplos de como tem um reflexo quando você está dentro dessa bem-aventurança, né? Aí ele dá um exemplo de como ocorre isso, né? Dá exemplos da vida da referência que você vai ser, né? E eu vou separar então, vou fazer 8 vídeos separados e depois dar esses exemplos, ok? Então no primeiro nós vamos falar sobre bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se eu fizer tudo junto vai ficar longo. Aqui, por que ele fala que bem-aventurados os humildes de espírito, e que deles é o reino dos céus? Por que o reino do céu é deles? Porque são pessoas que reconhecem a sua fraqueza, reconhece que precisa de Deus. Então, quando você reconhece que você precisa de Deus, seu é o reino dos céus, né? E aí quando ele fala, quem que é os humildes de espírito? Quem são essas pessoas que reconhecem que sozinhos não conseguem resolver tudo? Não tem a capacidade plena de resolver todas as coisas, todos os problemas, que precisa de Deus. Você não é autossuficiente, eu não sou autossuficiente, não somos. Às vezes porque a gente tem um físico melhor, inteligência, bens, cargo, posição, e a gente se agarra nisso. A gente acredita que podemos suprir todas as nossas coisas com as nossas forças e nossa capacidade. E aí descobrimos, em dado momento, que não. Em algum momento você vai perceber que você não é capaz de suprir todas as coisas. Você pode ter o bem que for, a posição que for, o dinheiro que for, e não vai conseguir resolver. Quantas pessoas têm muito dinheiro e não são felizes? E quando ele fala assim, ó, bem-aventurados, ele está falando, feliz é aquele que, abençoado é aquele que, são humildes de coração, né? Reconhece sua fraqueza, sabe que depende de Deus. E em muitos momentos, só Deus para nos ajudar a resolver nossos problemas. Aquela luz que você não via, ele vem, põe a mão e acontece a coisa. É sobre isso. Não vamos ser autossuficientes nunca. Então, quando você reconhece isso, você é humilde de espírito, né? E às vezes a gente acha que tem uma câmera, que a nossa segurança é suficiente, mora em um condomínio. Quantos casos você não vê que mesmo dentro de um condomínio, com câmera, a coisa acontece? Um acidente. Então, Deus nos livra, muitas vezes a gente nem percebe. Quando você reconhece e que precisa de um Deus, você é humilde de espírito, tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Gostaria de dizer que estou sem sintomas com relação à minha saúde e sem efeitos colaterais, graças a Deus, uma benção. Tive só um terçol que já está melhorando, já tá no estado bom, quase sarando já. E creio que eu estou curado em nome do Senhor Jesus. Agradeço pelas orações, muita oração ontem, foi muito bom, hein? Que mais? E agradecer pelas orações, tanto de ontem como as que vocês estão fazendo, tá? Agradecer a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força!